Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre plena será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Boa noite você que nos assiste, nós estamos começando mais um culto de quarta-feira. Que Deus abençoe você e a sua família. Abra comigo em Atos, capítulo de número 2, nós veremos a partir do versículo 14, então Atos, capítulo 2, versículo 14. Nós não leremos o texto de início, nós vamos lendo aos poucos o texto, mas nós estamos trazendo esse texto, por quê? Porque na semana passada, logo ao final da semana, foi o 40º dia depois da Páscoa, né? Ou seja, o dia em que Jesus subiu aos céus, né? Há milhares de anos atrás, mas na segunda-feira que vem, a próxima segunda-feira, será o dia de Pentecostes. Então, 40 dias depois da Páscoa é o dia em que Jesus sobe aos céus, e 10 dias depois disso é o dia de Pentecostes. Nesses 2 dias, eles são importantes no livro de Atos, porque eles representam o reino de Deus. Jesus subindo aos céus, ele se sobe para se assentar ao trono de Deus, nós vemos isso no capítulo 7 de Atos, e o Espírito Santo vindo sobre a igreja, é a marca do reino de Deus, chegando às pessoas, e também uma oportunidade das pessoas não caírem no juízo de Deus, mas receberem salvação e entrada nesse reino. Então, como nós estamos aí, por assim dizer, no meio do caminho, eu resolvi trazer esse texto de Atos, capítulo 2, versículo 14, um texto que já é conhecido dos irmãos, mas que tem algo a falar para nós e nos guiar nesse tempo de subida e de Pentecostes também. Então vamos orar e daí nós começamos a nossa conversa. Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade, pela sua justiça, pelo seu amor. Obrigado porque Jesus é o grande rei sobre todas as coisas e por isso nós podemos ter confiança de tempos melhores para nós. Mas também obrigado pela vinda do Espírito Santo, ó Pai e ó Jesus Cristo, enviado por vós. Nós agradecemos porque Ele nos capacita a testemunharmos do Senhor e também vivermos já no reino de Deus, embora Ele não esteja completo ainda neste mundo. Que nós possamos viver e conhecer o Senhor, que nós possamos testemunhar do Senhor também. Fala conosco agora através da Tua Palavra e guia-nos o Teu caminho, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então Jesus, depois da sua morte e ressurreição, passou 40 dias falando com os discípulos sobre o reino de Deus. Passados 40 dias, ele iria subir ao céu, mas antes ele disse que os discípulos receberiam poder, vindo sobre eles o Espírito Santo, para que eles pudessem testemunhar de Jesus.
E 10 dias depois do dia de Pentecostes, isso acontece, né? A festa do Pentecostes era uma festa pelas colheitas. Pessoas judias, né? E também pessoas que seguiam o judaísmo, mas não eram judias de nascença, de todo lugar vieram para Jerusalém festejar, e naquele dia o Espírito Santo veio sobre a igreja, eles começaram a falar em várias línguas para testemunhar de Deus nas várias línguas que as pessoas ali falavam, e com isso anunciar as grandezas de Deus, anunciar a vinda do reino de Deus. Porém, os judeus que estavam em Jerusalém, judeus que nasceram em Jerusalém, que nasceram naquela região da Judéia, né, aquela região ao redor ali de Jerusalém, eles não entenderam as línguas. Por quê? Porque eles não conheciam aquelas línguas, assim como as outras pessoas conheciam, né? Não era a língua de origem deles. E por isso eles começaram a zombar dos discípulos, dizendo que eles estavam embriagados. E a fala de Pedro agora é uma fala que começa, então, resolvendo essa questão, mas guiando para aquilo que nós podemos dizer que é uma má notícia e depois uma boa notícia. Porque o reinado de Cristo e a vinda do Espírito Santo são, em parte, uma má notícia, mas também uma boa notícia. Uma má notícia para as pessoas que rejeitam a Cristo, para as pessoas que foram contra Ele, matando Ele na cruz, como foi naquela época, mas também para as pessoas de hoje que, por assim dizer, matam Deus, ou seja, rejeitam Deus da sua vida. E há muitas pessoas que fazem isso hoje, mesmo que apreciem a figura de Jesus. O apresentador Fábio Porchat, numa entrevista do ano passado, ele disse para o entrevistador o seguinte: olha, Jesus parece ser um cara legal, mas se é que ele existiu, com certeza não dá para acreditar que ele é filho de Deus. Isso é uma bobagem, né? Nós sabemos que ele e o grupo dele, né, do Porta dos Fundos, fizeram vários vídeos zombando de Jesus, zombando de Deus, fazendo caricaturas de Jesus para ir contra a nossa fé. E, por assim dizer, estão negando a Cristo, matando Cristo, por assim dizer, rejeitando a Cristo, se afastando de Cristo e matando-o da sua vida. Também isso é parte de uma cultura maior. Há um filósofo chamado Nietzsche que disse que Deus está morto. O que ele quis dizer com isso é que no nossa sociedade as pessoas não têm mais Deus como explicação das coisas. Elas não procuram mais Deus como referência do seu comportamento. Elas não procuram mais Deus como solução para os seus problemas. E nós temos visto isso, que muitas pessoas colocam na ciência, na política, na economia, a solução para os seus problemas, rejeitando a Deus. O grande problema é que isso traz para nós uma má notícia de que há juízo sobre essas pessoas, juízo sobre nós, se nós não cremos em Deus. Porque há um Senhor que há de julgar o mundo. E se nós rejeitamos Ele, Ele está contra nós. E esse Senhor é Jesus Cristo. E o que nós vamos ver hoje é que a mensagem da subida de Jesus aos céus e também a mensagem da vida do Espírito Santo é, por um lado, uma notícia de juízo, mas fique calmo, também é uma notícia boa que envolve isso, porque Deus nos trouxe a solução para esse juízo através de Jesus e através do Espírito Santo. Então, é uma má notícia, uma boa notícia. O que vai ficar para você depende daquilo que estiver no seu coração quando você ouvir falar de Cristo, aquilo que Deus colocar no seu coração. Então, Pedro se levanta, depois que as pessoas começam a zombar ali dos discípulos, e ele está lá com os 11 outros apóstolos, né? Os 10 anteriores, mais ele 11, e o 12º, que agora é Matias, que acabou de ser eleito nesse período aí de 10 dias entre a subida de Jesus aos céus e a vinda do Espírito Santo. E ele então fala o seguinte: olha, vocês todos aí, judeus e habitantes de Jerusalém, versículo 14, levantou-se Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia
do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que Pedro diz é o seguinte, olha, em primeiro lugar, eles não estão bêbados, ainda são 9 horas da manhã, né? A terceira hora era 9 horas da manhã, está muito cedo para eles se embebedarem, apesar de a gente saber que tem gente que se embebeda antes disso, mas não aconteceu isso. Mas por outro lado, o que aconteceu é que agora nós estamos nos últimos dias. O profeta Joel disse que antes que viesse o dia do Senhor, o dia do juízo final, Deus derramaria o seu Espírito sobre o seu povo, e isso que está acontecendo naquele momento. Eles receberam o Espírito Santo para anunciar o Evangelho, para anunciar as grandezas sobre Jesus Cristo, de que Ele morreu e ressuscitou para nos trazer o perdão dos pecados, para que nós invoquemos o nome dEle e assim sejamos salvos. Então a primeira coisa que aconteceu é que Pedro fala o seguinte, eles não estão bêbados, mas isso aconteceu para se cumprir uma profecia de Joel, uma profecia que aconteceu centenas de anos antes da vinda de Jesus e da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o que acontece é que essa palavra também se aplica a nós hoje. Nós recebemos o Espírito Santo para quê? Para profetizar, mas não para profetizar revelando que a pessoa vai ganhar o carro do ano, ou quando que o Covid-19 vai dar um sossego para a gente, mas profetizar é falar sobre Jesus Cristo. Profetizar no livro de Atos, aquilo que o Espírito Santo dá para eles é falar em nome de Jesus. Claro, há uma pessoa que profetiza ali outras coisas, mas é apenas uma pessoa que aparece muito tempo depois e que não representa toda a igreja, né? Todos os apóstolos que receberam o Espírito Santo, porque todas as vezes que eles falam, cheios do Espírito Santo, eles estão falando sobre Jesus Cristo e chamando as pessoas ao arrependimento. Mas veja que isso é um sinal, haverá grandes sinais ali na criação, né? Um eclipse solar, também a lua de sangue, né? Que é uma coisa que acontece, a lua fica vermelha quando ela está muito próxima da Terra e acontece um eclipse lunar, né? Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, a sombra da Terra cobre a Lua, mas se a luz está muito próxima da Terra, uma parte da luz, né? A parte vermelha ali, lembra do arco-íris, né? Que a luz que se divide em 7 cores, né? Mas porque há várias frequências de luz na luz branca e a frequência mais baixa, a luz vermelha, acaba passando no eclipse lunar, quando a lua está muito próxima e a lua fica vermelha. Então essa é a ideia. Então grandes sinais representariam a vinda do glorioso dia do Senhor, né? O dia do julgamento final. Então a pregação de Pedro começa com o juízo. Isso é um sinal de que há um juízo sobre vocês. Há um juízo sobre o mundo que rejeita a Cristo. Mas a boa notícia é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que nós fazemos, né, cheios do Espírito Santo, é anunciar que Jesus é aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas um dia voltará para julgar as pessoas. E quem não crer em Jesus será condenado pelos seus pecados, mas quem clamar, quem crer em Jesus Cristo, quem confessar Jesus como seu Senhor, será salvo. Paulo usa essa mesma linguagem, esse mesmo texto de Joel, em Romanos capítulo 10, para dizer que se nós cremos no nosso coração e confessarmos na nossa boca que Jesus é o Cristo, que Jesus é nosso Salvador, então nós seremos salvos. Então, a ideia aqui é de nós chamarmos as pessoas a essa fé, a chamarmos as pessoas a crer em Jesus antes que seja tarde demais. Então nós somos testemunhas, mas testemunhas que alertam as pessoas para o dia do juízo final. E nós chamamos as pessoas ao arrependimento. Então Pedro começa a dizer para eles, mostrar para eles que eles estão numa situação de juízo. E ele começa então a dizer o seguinte no versículo 22, varões israelitas, atendei essas palavras, coloquem em seu coração nessas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em segurança, em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-á de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, toda a fala de Pedro é para cair nesse ponto final, de que eles crucificaram aquele a quem Deus tornou o rei sobre todos os povos, o rei sobre toda a criação, aquele que traria o juízo final. Era mais ou menos como se dissesse o seguinte: olha, você matou alguém, mas essa pessoa ressuscitou, e agora ela vai julgar todas as pessoas, e vai julgar você também. Então o povo entende essa visão e fica escandalizado, fica preocupado com isso, fica atordoado com isso, temendo a isso. Mas Pedro fala uma série de coisas para demonstrar que Jesus, de fato, é o Cristo. E ele vai guiando as pessoas dizendo o seguinte: olha, Jesus, ele não era uma pessoa ruim. Pelo contrário, Jesus era uma pessoa que foi aprovada por Deus. Como que a gente sabe disso? O versículo 22 diz que ele realizou milagres, sinais, prodígios, né? A mesma linguagem que ele fala antes aqui, no versículo 19, na profecia de Joel, né? De milagres e prodígios. Então, Jesus realizou isso por quê? Porque o próprio Deus realizou por intermédio dele, né? O Pai e o Filho estavam agindo ali para trazer esses sinais. E nós sabemos pelo Evangelho de Lucas, né? Porque Lucas e Atos são dois volumes do mesmo autor, e que ele realizou isso pelo Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali cooperando para mostrar a vinda do reino de Deus. Nós não vemos mais sinais hoje como antes, por quê? Porque quem esperava por esses sinais, de fato, era o povo de Israel. São eles que precisavam dessas direções, desses sinais, dessas provas para que Cristo viesse. Mas depois disso, sem esses sinais, o povo de Deus iria crer. E nós temos recebido o Evangelho crido, mesmo sem ver milagres antes de ter esse passo de fé que Deus nos dá. E Jesus morreu por quê, então, se ele era um homem aprovado por Deus? Isso estava de acordo com o plano de Deus. Versículo 23. Ele foi morto segundo o desígnio, né, o plano, e também de acordo com a presciência, ou seja, Deus sempre soube, sempre planejou que isso acontecesse. E nós sabemos disso por quê? Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos livrar do juízo de Deus. Então a má notícia é que há um juízo, mas a boa notícia é que Jesus Cristo morreu por nós. E veja que quando os israelitas mataram, né, os judeus mataram Jesus, eles cooperaram com a mão daquelas pessoas que eles consideravam como pessoas pecadoras, né, os soldados romanos. E eles colaboraram com aquelas pessoas que eles acreditavam ser pecadores, se tornando igualmente pecadores com eles. Mas a prova também de que o Pai estava com Jesus é que Jesus ressuscitou da morte. O Pai o ressuscitou, livrando dos grilhões da morte, das correntes da morte, porque não era possível que ele fosse detido pela morte. Jesus, que é a própria vida e que criou todas as coisas junto com o Pai e o Espírito Santo, aquele que nos dá a vida, ele não podia ser tomado pela morte.
E Jesus assim venceu a morte. Todo aquele que tem fé em Jesus também vence a morte com ele, porque nós estamos unidos com Jesus se nós cremos nele. E assim como nós morremos com ele para o pecado, nós vivemos agora para Jesus, para Deus Pai e também para o Espírito Santo. E vivemos como parte do reino de Deus. E Davi, no Salmo 16, já tinha profetizado sobre isso, né? Pedro nos diz aqui no versículo 25 até o 28, de que Davi já tinha profetizado sobre isso, quando no Salmo 16 ele disse que Deus não deixaria que o corpo do seu santo permanecesse na corrupção da morte, na deterioração da morte, né? Quando alguém começa, então, a se deteriorar depois que morreu, começa a dar aquele mau cheiro e também o corpo começa a se desfazer, até que depois de anos você vê apenas os ossos ali. E que no versículo 28 diz que ele faria com que não apenas voltasse a viver, mas que vivesse sempre em alegria na presença do Pai. Então, no versículo 29, Pedro nos diz o seguinte: olha, Davi, meus irmãos, nós sabemos que ele morreu, ele foi enterrado, né, ao túmulo de Davi ali, na cidade de Jerusalém. Alguns já entendem que ele foi descoberto, o túmulo, há pouco tempo atrás, escavado há pouco tempo atrás, mas o túmulo permanecia ali na cidade, para que as pessoas o vissem. Era, por assim dizer, um ponto turístico para o pessoal ali de Jerusalém, das pessoas da Judéia, né? Eles sabiam onde estava o túmulo de Davi. Então Davi não era aquele que voltou à vida depois da morte, mas Jesus ressuscitou dos mortos. E o Davi profetizou isso, segundo o versículo 31 aqui do nosso, versículo 30 aqui do nosso texto, prevendo que um dos seus descendentes voltaria à vida, né? Esse descendente que Deus prometeu a Davi que reinaria para sempre. Quando Davi começou a ter os planos de construir um templo, Deus enviou o profeta para ele, dizendo o seguinte: olha, você terá um descendente que se sentará no trono sobre Israel, e o seu trono durará para sempre. Então, o que poderia viver para sempre para fazer isso, senão o próprio Deus que é eterno? E Davi, então, profetizou que Jesus viria e reinaria para sempre, e que ele não ficaria morto, mas ele ressuscitaria. Então, havia uma prova das profecias de Davi aqui, do Salmo de Davi, para nos trazer essa testemunha aqui para nós. E Jesus havia ressuscitado, do qual o povo era testemunha. Então, o último sinal ali de que Jesus era aprovado por Deus, de que ele era ressurreto, era de que eles haviam visto Jesus vivo durante 40 dias depois da sua morte e ressurreição. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 que muitas pessoas viram Jesus, né? Que muitas pessoas viram Jesus de uma única vez ali, ressurreto. E, portanto, Jesus é aquele que é aprovado por Deus, né? Várias vezes, nos próximos sermões deles, no capítulo 3, por exemplo, no capítulo 4, eles vão mostrar que Jesus é aprovado por Deus. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então, essa é a marca de que Jesus realmente é aprovado por Deus. E se ele é aprovado por Deus, eles cometeram um pecado ao matar Jesus na cruz. E se Jesus é aprovado por Deus, as pessoas de hoje cometem pecado ao negar Jesus, ao não reconhecer Jesus. E nós devemos, então, alertá-las para isso. Toda a fala de Pedro é para colocar ali diante do povo a ameaça de Deus de juízo, mas não para condenar o povo, mas para chamar o povo ao arrependimento. No versículo 29, né, quando ele chama o povo de irmãos, ele não está ali se colocando como alguém que está acima do povo, apontando o dedo para ele e dizendo: vocês são pecadores que serão condenados. Mas ele diz: irmãos, olhe para aquilo que vocês fizeram. Olhe para aquilo que vocês fizeram e procurem, então, uma saída para isso. Né? É uma atitude de compaixão, de proximidade com o povo. E então, Jesus ressuscitou, mas eles poderiam perguntar: mas onde está Jesus, então, se ele ressuscitou? E Pedro diz, então, que Deus o exaltou à sua direita. Ele está junto de Deus, no trono de Deus. Nós vimos isso no capítulo 7. Estevão tem essa visão de Jesus à direita do Pai no trono. E nós também vemos isso em Apocalipse, quando João tem a visão de Jesus no trono de Deus.
Ele está ali exaltado, está ali numa posição de honra, mas também está numa posição de senhorio, de ser governante de todas as coisas. E eles agora estão contra o seu rei, estão contra o seu juiz. É mais ou menos como se você chegasse no tribunal e você estivesse para ser julgado por uma causa e você então visse que o juiz era justamente a pessoa que tem uma causa contra você. Não há esperança de salvação. Tem um filme, né, bem antigo, chamado Dr. Hollywood, né, o sujeito está passando por uma cidadezinha e ele destrói ali, por um acidente, uma cerca de uma pessoa e ele quer resolver a situação ali e não pode resolver a situação naquele momento porque a pessoa que é dona da cerca não quer fazer isso. Então ele fala, bom, eu vou lá para o juiz, eu vou convencer o juiz que eu estou certo. E quando ele chega lá, o juiz é justamente o dono da cerca. E ele fala, bom, já era agora, não tem mais solução. E essa é a situação das pessoas também. Porque o inimigo delas será juiz sobre elas, será rei sobre elas. E elas precisam então reconhecer isso. Porque quem rejeita Jesus hoje, quem zomba do nome de Jesus hoje, ou quem mesmo que não acredita e não zomba, mesmo que não zombe, ele ainda é uma pessoa que está contra Jesus. E Jesus subiu aos céus para quê? Para cumprir aquilo que diz o Salmo 110. O Salmo 110 diz o seguinte, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. A ideia do estrado dos pés é como aquele banquinho pequeno, assim, aquele apoio para os pés que os reis têm quando se assentam no trono. O trono é muito alto e para que eles não fiquem com os pés balançando no ar, eles colocam os pés sobre um banquinho, uma almofada que está ali. E essa é uma figura antiga para representar a vitória de um rei sobre os seus inimigos. O Salmo 110 ele é muito parecido com profecias assírias que falam sobre reis vencendo seus inimigos e colocando seus inimigos debaixo dos seus pés. E Pedro diz que Jesus está no trono de Deus, até que todos os seus inimigos sejam vencidos, julgados, castigados debaixo dos pés de Jesus. Então, Pedro termina dizendo o seguinte, olha, vocês é que são esses inimigos, e vocês é que estarão debaixo dos pés de Jesus. Porque esteja bem certa a casa de Israel, é esse que vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Então o pessoal pensa assim, estamos perdidos, não tem mais solução, né? Precisamos de alguma saída. Então eles falam para Pedro o seguinte, versículo 37 aqui, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, eles ficaram preocupados. De certa forma, meu irmão, quando nós pregamos o Evangelho, nós não podemos chegar para as pessoas e dizer, olha, Deus te deu um presente, Deus quer ser o seu melhor amigo, Deus quer morar no seu coração. A gente não deve apenas dizer isso. E nós não devemos falar as notícias de salvação como se fosse apenas uma boa coisa, sem que houvesse um problema que a salvação de Jesus veio resolver na vida das pessoas. Você deve anunciar primeiro a má notícia, para que a pessoa veja que é uma boa notícia. Imagine que eu chegue para você e diga, olha, surgiu uma cirurgia nova para uma doença. Você pode até achar isso uma coisa boa, mas não será boa de verdade para você. Até que eu diga o seguinte, olha, surgiu uma cirurgia nova que resolve um câncer que não há tratamento, ou uma doença que não há tratamento, surgiu agora um remédio novo, uma vacina nova, e você tem essa doença, você precisa dessa vacina hoje. Imagina a situação, né? Eu tive apendicite um dia, e fui ao médico e ele disse o seguinte, apertou ali, né, e senti muita dor, e disse o seguinte, olha, se apronte porque daqui 1 hora você vai passar por uma cirurgia. E eu não tinha total entendimento do que era a gravidade do apendicite naquela época, né, de que eu poderia morrer, poderia ter problemas sérios ali, mas eu acreditei no médico. Mas imagine o quão boa notícia seria para mim saber que haveria uma cirurgia fácil de ser feita, queria trazer dor sim, mas que seria fácil e queria resolver meus problemas se eu entendesse a gravidade da minha situação. Então, para que as pessoas vejam a boa notícia que é Jesus, elas precisam saber qual é a má notícia que está sobre elas. Porque todos nós, de certa forma, nascemos debaixo do juízo de Deus. Paulo nos diz que nós éramos filhos da ira de Deus.
em Efésios 2, versículo 3. Mas, pela sua misericórdia, Deus nos deu vida em Cristo. E é isso que Pedro nos traz agora, ele traz a boa notícia para eles. Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, é uma geração perversa no mundo que está para ser castigada. E Deus nos chama à salvação, e nos dá a salvação em Jesus Cristo, nos libertando dos nossos pecados, nos libertando de uma vida de perversidade. Pedro depois, no capítulo 3, vai dizer ao povo, no versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiro a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então Jesus veio para nos libertar do pecado, de uma geração perversa, que anda um caminho ruim, um caminho pecaminoso, para nós sermos novas pessoas, que vivem num novo reino, e que agora têm o nome de Cristo sobre si mesmo, porque somos batizados em nome de Jesus. Então você que me ouve, se você ainda não tem a Cristo, você está sob o juízo de Deus, você está sobre a mira de Deus. Mas há uma boa notícia para você. Há uma boa notícia para você de que a salvação em Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. E quando você tiver a oportunidade, quando tudo isso acabar, procure o batismo. O batismo em nome de Jesus. O batismo não salva, mas ele é um sinal, uma marca de que você tem fé de fato em Jesus Cristo. E é uma obediência a Deus se batizar no nome dele para ser salvo. Quem é batizado no nome de Cristo é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então procure esse batismo. E quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo produz transformação para a nossa vida. Falei sobre isso no culto de domingo passado, domingo agora. Você pode assistir lá sobre a santificação que Deus produz em nós, a mudança de vida, a transformação que Deus produz em nós pelo Espírito Santo. Mas, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, o que acontece conosco no livro de Atos, nós começamos a testemunhar de Jesus para outras pessoas. Então nós devemos testemunhar de Jesus para outras pessoas, porque há outras pessoas a quem Deus vai chamar. E chamar aqui não é chamar e a pessoa talvez não ouça, mas é o chamado eficaz, é o chamado da salvação, que Deus toca o coração das pessoas e elas se convertem. Assim como aconteceu aqui no versículo 37, o coração das pessoas foi compungido, foi ferido, foi tocado, elas se sentiram que aquela palavra era para elas, sentiram que havia um risco para elas, um juízo para elas. E quando nós pregarmos a palavra de Deus, haverá pessoas que rejeitarão essa palavra, como o Fábio Porchat, por exemplo, tem rejeitado até hoje. Mas quando nós pregarmos a palavra, haverá pessoas que Deus vai compungir o coração, tocar o coração, vai mostrar para elas que elas precisam de salvação e que Jesus é esse Salvador. E elas serão salvas, como aconteceu aqui no final do texto, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, muitas pessoas serão salvas. 3.000 pessoas, né? Ou até talvez mais do que isso, né? Se eles pensarem aqui 3.000 homens, e daí mais as mulheres e as crianças. Nós não sabemos exatamente se são 3.000 homens e mais suas famílias, ou se são 3.000 homens, mulheres e crianças, mas a ideia aqui é de que milhares de pessoas foram salvas num único sermão. E Deus pode certamente usar você para salvar muitas pessoas. Porque essa é a incumbência, essa é a missão que Deus nos deu, de chamar as pessoas para a salvação. Então, que Deus use a sua vida, que Deus use a vida da sua família, das pessoas ao seu redor, mas que Deus use porque vocês creem em Jesus para levar a má notícia e para levar também a boa notícia de salvação para as pessoas. Então, vamos orar para que Deus use nossa vida. Você pode falar para as pessoas sobre Jesus, boca a boca, por telefone,
pelas redes sociais, compartilhando esse vídeo, compartilhando outros vídeos. Procure meios em oração de ser usado por Deus para isso acontecer. Vamos fazer isso agora e logo depois nós teremos um hino para nós sermos motivados e também adorarmos a Deus com ele. Então vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos e agradecemos pela salvação em Jesus. Nós agradecemos pelo Espírito Santo que agora habita em nós. E nós pedimos que o Senhor nos use para que pessoas venham conhecer a Cristo, ó Senhor, e venham encontrar a salvação antes que venha o dia do juízo. Pessoas têm ficado preocupadas com a situação do coronavírus. Pessoas têm ficado preocupadas com a situação da economia brasileira. Muito mais preocupados eles deveriam estar com o juízo do Senhor sobre eles, porque essa situação há de passar. A situação do coronavírus e a situação da nossa economia. Mas o castigo eterno nunca passará, a não ser que as pessoas creiam em Jesus antes da sua volta ou antes da sua morte, da morte delas. Então que elas venham a crer em Jesus e que o Senhor nos use para isso. Se alguém que não acredita em Jesus ainda, que o Senhor toque o coração e que o Senhor produza salvação, para que essa pessoa também venha a ser testemunha do Senhor e com alegria venha também a viver junto do Senhor para todo sempre, como diz ali o Salmo 16 que nós vimos hoje. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor cuide de nossas famílias, que o Senhor traga cura para essa doença do coronavírus, que o Senhor traga também o teu cuidado sobre cada pessoa das nossas famílias e também cuidado sobre a nossa nação e as outras nações, seja na saúde, seja na economia, seja na política, em tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. E que as pessoas possam conhecer ao Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Cante esse último hino como uma oração e também como uma forma de incentivar o seu coração e a pessoa que está do seu lado também assistindo esse vídeo. E que Deus os abençoe.